luz que conduz os nossos passos num caminho bom, um amor que é capaz de dar a vida sem nada cobrar, vale mais do que qualquer outro tesouro que possa existir. É o melhor amigo pra se confiar. É Jesus, o nosso Rei, que nos conduz no rumo certo pra bem perto de Deus ficar e nunca mais o deixar. É Jesus, o nosso Rei, que nos conduz no rumo certo pra bem perto de Deus ficar e nunca mais o deixar. Uma luz. Olá, minhas irmãs, meus irmãos. Acabamos de ler o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, do versículo 13 em diante. Esta é a nossa página, a página bíblica na qual se inspira o nosso movimento de Emaús. É a página da alegria pascal do encontro com Cristo ressuscitado. A alegria que nos faz todos sermos missionários, evangelizadores, discípulos, testemunhas, arautos da ressurreição de Jesus Cristo, sobretudo junto dos nossos jovens, a quem queremos evangelizar. A página que nós ouvimos apresenta uma espécie de roteiro da celebração eucarística. Depois das palavras introdutórias, contextuando a situação, os dois discípulos desanimados, voltando para casa, como que com os olhos vendados, apresenta-se diante deles o Cristo vivo, ressuscitado, que porém não é reconhecido por eles. Depois começa toda uma conversa, é onde nós podemos nos situar na liturgia da palavra. A conversa começa com uma pergunta, é muito interessante isso. Deus começa a conversar conosco, também acontece isso em outras situações dos evangelhos. Deus começa a conversar conosco com uma pergunta. A pergunta é sempre possibilidade de a gente abrir o coração e buscar realidades mais sublimes, mais transcendentes. E a pergunta é: o que vocês estão conversando pelo caminho? O peregrino ressuscitado quer saber como é que anda a nossa vida. Por que estamos tristes, desanimados, desconsolados? E assim é que ele vai explicando as Escrituras para os dois discípulos, vai abrindo-lhes o coração. Por isso, no final, eles irão dizer: não é verdade que o nosso coração ardia quando ele nos explicava as Escrituras? Nós poderíamos nos perguntar: será que em cada celebração da missa, quando nos é lida a palavra de Deus, a primeira leitura, o salmo, quando é domingo, solenidade, a segunda leitura, a aclamação ao Evangelho, o próprio Evangelho, uma riqueza da palavra de Deus, a palavra de Deus que nos é dada abundantemente para nos saciar na nossa sede de Deus. Será que quando nós ouvimos a palavra de Deus em cada celebração eucarística, nós também sentimos o nosso coração arder por essa força, por essa energia que nos é dada pela palavra de Deus? É uma pergunta que se pode fazer. Terminada essa parte da liturgia da palavra, ou das perguntas e respostas que vão acontecendo
no caminho de Emaús, em que Jesus vai esclarecendo com base em todas as Escrituras, são muitas passagens que Jesus retoma para explicar a sua morte e ressurreição. Terminada essa parte, vem a liturgia eucarística, apresentada no texto que ouvimos de maneira muito singela. Jesus entrou para ficar com eles, eles puseram a mesa para a refeição da noite, Jesus tomou o pão e parte, e eles percebem que quem está diante deles é o próprio Senhor Jesus. É a liturgia eucarística que nós também celebramos desde a apresentação das oferendas, depois passando pela consagração até chegar à comunhão. No trecho que nós ouvimos está apresentada a liturgia eucarística de maneira bastante sintética, mas o sentido é esse: Ele está no meio de nós. Agora, o fato de Ele estar no meio de nós não significa ficarmos parados, extasiados, adorando-o, contemplando-o simplesmente. Como acontece na passagem de Emaús, há uma missão, há uma saída. A igreja, desde o começo, foi igreja em saída. Lembrando o nosso Papa Francisco, recentemente falecido, ele insistia: a igreja é povo santo de Deus, povo em saída. Ao mesmo tempo que é um povo sinodal, sinodos, caminho conjunto, comunhão na palavra, comunhão na Eucaristia, é também um povo exodal, é êxodo, exodos, para fora, igreja em saída, igreja para fora, para as periferias existenciais e geográficas. Então, os discípulos fazem essa experiência de alimentarem-se da palavra de Deus e alimentarem-se da Eucaristia, o pão da vida. Assim, fortalecidos, é o que acontece também conosco, eles saem em missão, voltam em desabalada, na noite escura, voltam para Jerusalém, onde se encontram com os outros discípulos, com a comunidade dos seguidores e seguidoras de Jesus Cristo, que narram: nós também nos encontramos com Cristo ressuscitado. Essa é a experiência que os cristãos fazem há 2000 anos e que somos convidados a fazer até o final da vida de cada um de nós. A experiência de que Ele está no meio de nós, como o povo repete, respondendo à saudação do Padre na missa: Ele está no meio de nós. Ele está na palavra, Ele está na Eucaristia, Ele está em cada irmão e irmã, sobretudo os mais pobres e necessitados. Ele está na Assembleia reunida para uma oração, onde 2 ou 3, para um encontro fraterno, para a celebração eucarística, evidentemente. Ele está na cruz nossa de cada dia. Ele está em nossos corações. Concílio Vaticano II, no documento sobre a liturgia, a renovação da liturgia, Concílio Vaticano II diz que são muitas as presenças do Cristo na celebração eucarística. São presenças nas quais conflui toda a vida, a ação, o compromisso, a nossa missão no mundo. Por isso a Eucaristia é, também diz a Sacrosantum Concilium, a Constituição sobre a renovação da liturgia do Vaticano II, a Eucaristia é o ponto ápice, o cume, o máximo da vida cristã. E sendo o máximo, o cume da vida cristã, a Eucaristia é também a fonte de nossa oração e de nossa ação, do nosso estar para dentro, do nosso estar para fora, do nosso estar com Deus, do nosso estar com o irmão. Peçamos ao Senhor que nos dê esta graça de fazermos, a cada vez que lermos esta passagem, que hoje a igreja toda está lendo, nesta quarta-feira da oitava da Páscoa, a igreja toda no mundo inteiro está lendo esta passagem de Emaús. Então, lendo esta passagem hoje, mas também em muitas outras ocasiões, sobretudo no nosso movimento de Emaús, lendo essa passagem, procuremos fazer a mesma experiência dos discípulos, alimentar-nos da palavra e da Eucaristia e sermos arautos, missionários, evangelizadores pelo mundo afora,
uma igreja em comunhão e também uma igreja em missão, uma igreja sístole, uma igreja diástole, para dentro, para fora. É o compromisso nosso da nossa vida de cristãos, de jovens e adultos, do nosso movimento Emaús. A alegria reluz nos seus olhos, todo amor que sonhamos um dia, dissipando as trevas do medo que havia em nós. O teu sopro invadindo o peito, recriando em nós toda a vida, de tuas mãos